Fala galera, e como diria o velho Brizola, a política ela ama a traição, mas odeia o traidor. E o Ministério Público se posiciona a favor da cassação do ministro da Educação e senador pelo estado do Ceará, Camilo Santana. Camilo Santana que foi o principal articulador da destruição da base eleitoral do Ciro Gomes no estado do Ceará. Ele, juntamente com a sua vice-governadora na época, Isolda Sela, o pivô de tudo isso, estão sendo acusados de abuso do poder econômico e político dentro do processo eleitoral do estado do Ceará. Tudo isso no vídeo de hoje. Antes disso, não esquece de dar o like para ajudar a divulgar o vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Bom, o Ministério Público Eleitoral do Ceará, que atuava como custos legis, se posicionou a favor da cassação do mandato do atual ministro da Educação, Camilo Santana. E vale lembrar por que o Camilo Santana é ministro da Educação atualmente, né? Cirão vai falar para vocês lá no mês 7 o que aconteceu para o Camilo Santana ganhar esse ministério. O que aconteceu? Para minha surpresa, o Lula foi ao Ceará, como já tinha ido ao Maranhão, como já foi no Rio Grande do Norte, como ainda está indo no Rio de Janeiro, e convidou o Camilo Santana para ser ministro. A partir daí, Vitória, tudo mudou. Nós nunca mais tivemos qualquer condição, inclusive leal, de conversar. Sabe, se instalou um ambiente de intriga, de futrica, de prepotência, de vaidade, de, sabe, recados grosseiros pelos jornais, e eu então me recolhi, o Cid, meu irmão, também se recolheu, e levamos o processo da forma como foi apalavrada. Então, para quem não se lembra, a Isolda Sela ela era governadora do PDT em exercício durante o período eleitoral, né? E como ela era do PDT, existia a pretensão por parte do Camilo Santana, por parte do PT, que ela fosse a candidata. O PDT, por sua vez, através de um processo democrático, escolheu outra pessoa para ser o representante pela sigla, justamente o Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, esse que foi quem entrou com essa ação aqui, acusando o Camilo Santana e a Isolda Sela de abuso do poder econômico e político durante o período eleitoral. E esse abuso de poder econômico e político supostamente ocorreu por meio de repasses aos municípios do interior do Ceará em troca de apoio político. Candidatos de prefeituras do PDT, logo após a celebração de contratos e convênios com o governo do estado, acabavam declarando apoio à candidatura do Camilo Santana e do Eumano de Freitas, mesmo que fosse contra o seu próprio partido. Então o Ministério Público, que aqui atuava como fiscal da lei, resolveu se posicionar a favor da cassação dos mandatos pela constatação justamente desse abuso de poder. No parecer que foi juntado à Justiça Eleitoral, o Ministério Público começa contextualizando a não escolha da Isolda Sela como candidata pelo partido, e que isso poderia ter gerado alguma rusga, né? E logo depois disso ela teria atuado em favor do Eumano de Freitas e do Camilo Santana. E para provar isso, eles utilizam o próprio portal da transparência do estado do Ceará e juntam a assinatura dos convênios a declarações nas redes sociais subsequentes, onde os prefeitos dessas cidades do interior ligadas ao PDT começavam a apoiar os candidatos do PT. A primeira coisa que eles apresentam é a habitualidade dos repasses do governo do estado, que justamente, coincidentemente, no período eleitoral, ampliou significativamente. Vejam bem, esse repasse, que no ano de 2022 dava 2 bilhões e pouquinho, em junho de 2022 chegou a 3 bilhões 144 mil, ou seja, um volume pelo menos 500 milhões superior à habitualidade do repasse. Esse aí é só o primeiro indício, né? E isso aí está tudo no portal da transparência. Esses municípios que foram os beneficiários pelo repasse, salvo um deles, onde eles tiraram 58% de votos, nos outros todos ele tirou um patamar acima de 60%, chegando a 70%, 70%, 69%. Justamente os municípios que ganharam o repasse, houve um desempenho eleitoral muito superior à média. Então, coincidentemente, logo depois da celebração desses convênios para pavimentação e tal, e asfalto, esses prefeitos dessas cidades do interior do Ceará passavam a declarar apoio ao candidato Eumano de Freitas, ou então ao Camilo Santana, como a gente pode ver aqui, na cidade de Paracaru, o prefeito fazendo postagem em favor do candidato adversário. E eles demonstram isso aqui em pelo menos 5 municípios do estado do Ceará, onde aconteceu um comportamento similar.
O cara assinava um convênio para pavimentação asfáltica, recebia uma grana para fazer isso, logo depois postava nas suas redes sociais uma fotinho, junto com o Camilo Santana, junto com o Eumano aqui declarando apoio. Mesmo que o partido dele tivesse candidato, mesmo que o partido dele tivesse disputando e que eles fossem adversários. Então aqui ficou bem comprovado a ligação entre a assinatura dos convênios, posterior apoio de candidatos do PDT ao partido adversário, e tudo isso somado ao desempenho eleitoral que esses candidatos tiraram justamente nesses municípios beneficiados pelos convênios aqui. E aí, a par de tudo isso, o Ministério Público Eleitoral do Ceará resolveu pelo posicionamento favorável a essa cassação. Significa que ele vai ser cassado? Significa que ele já está inelegível? Alguma coisa assim? Não, nada. O parecer do Ministério Público não é uma decisão, é como se fosse uma opinião dele como fiscal da lei. E aí a gente sabe que isso depende de uma decisão judicial. A gente vai continuar aguardando aqui para saber a resolução disso, mas que ficou bem configurado e bem amarradinho justamente o abuso do poder econômico e financeiro da Isolda Sela e do Camilo Santana em relação ao racha da base eleitoral do Ciro Gomes no Ceará, isso aqui está configurado. E também que o Ciro estava certo quando dizia que essa traição tinha um preço, que esse preço era o ministério. E justamente o cara ser ministro da Educação é a própria prova disso tudo, né? Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like para ajudar na divulgação. Não esquece de curtir, compartilhar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.